Então, irmãs, nossa roda de conversa hoje é sobre a fraternidade. No dia 13 de maio é celebrado o Dia Nacional da Fraternidade. Então, como podemos refletir esse tema? Nós temos, dentro do tema fraternidade, a gente tem uma diversidade grande de perceber ou a presença dela ou a ausência dela. Então, nós podemos refletir a fraternidade como ação social, como que ela vai modificando a sociedade. Então, como que ela se dá na ação social, nos nossos trabalhos sociais, no mundo social, na sociedade? Como que a fraternidade influencia aí? Acho que a importância desse dia é também para nos ajudar a ficarmos mais atentas à vivência da fraternidade, como sociedade, né? Tem um marco importante desse dia, de 13 de maio, que é a assinatura de uma lei que abolia a escravidão. Deveria ser uma conquista muito grande, mas nós sabemos que a fraternidade, a libertação não aconteceu verdadeiramente como precisa ou como precisava acontecer. E lembrar também que para nós religiosas, que nos consagramos a uma vida que é essencialmente em fraternidade, quanto mais e melhor a gente viver a nossa fraternidade entre nós, melhor nós vamos desempenhar a nossa missão lá fora e vamos ajudar com o nosso testemunho, com a nossa ajuda, aprendendo também com o povo, a viver essa fraternidade entre as pessoas da comunidade, da sociedade. A fraternidade ajuda a gente ser melhor, mais compreensível com as pessoas, com tudo, né? Isso mesmo, eu também concordo. Eu vejo que onde há fraternidade, há o respeito mútuo entre as pessoas e há também a presença de Jesus em cada pessoa. Se eu vejo Jesus em uma irmã, ou um irmão, ou alguém da sociedade, então aí tem o respeito mútuo, porque está Jesus presente, está o Espírito de Deus presente naquela pessoa. Então há o respeito, há a partilha, há a vida de oração, há todo o trabalho, em todos os sentidos, teremos esse respeito mútuo um pelo outro e acreditar na vida. Isso mesmo, que nesse Dia Nacional da Fraternidade, nosso país cresça enquanto nação, nossas comunidades cresçam como vivência da fraternidade e cada uma de nós se comprometa com essa atenção diária à nossa vivência. Como você disse, Dora, a abolição precisa ainda acontecer. Então a gente faz a pergunta se a fraternidade é que deve sustentar essa libertação, onde a pessoa passa a ser o centro de toda a atividade, de toda a nossa ação. No momento em que ela passa a ser o centro, nós vamos nos tornando cada vez mais humanas, porque a pessoa veio para o centro. Como aquele evangelho de Marcos, onde o homem da mão seca criou problema, não porque ele curou a mão seca, mas criou problema para os adversários de Jesus, porque ele colocou o homem no meio, no centro do mundo. Ele passa a ser sujeito. E a gente teria histórias aí para contar, eu vou contar uma historinha no Rio de Janeiro, um que viveu na rua, e quando ele passou a ter um emprego, ele disse: a minha vida agora piorou, porque enquanto eu estava morador de rua, eu não ameaçava ninguém. Agora eu trabalhando, eu estou ameaçando o outro. Então isso é algo de revoltante mesmo, porque todos devem ter o seu lugar no mundo. Somos irmãos, e ontem muito bem disse a menininha, nós somos irmãs porque do mesmo pai. E depois ela disse, com características diferentes, porque o irmão tem que ser companheiro, no companheirismo, na ajuda, no apoio aos outros. Isso é uma menininha do segundo ano ou primeiro, que definiu o que era ser irmã. Então a gente vai, na nossa convivência, também aprendendo, como disse a Wanda, a ser essa irmã e viver a fraternidade, na dignidade e no respeito aos direitos do outro.
Então, esses exemplos mostram como nossa sociedade ainda precisa caminhar muito para que seja mais fraterna. E esse ano também a igreja nos convida a uma boa reflexão sobre a fraternidade, né, Lola? Nós vimos que a campanha da fraternidade deste ano faz um grande apelo principalmente ao Brasil, esse país que está aí com a sua educação desfigurada. Ele propõe fraternidade e educação. E ele nos propõe que a gente possa falar com sabedoria e ensinar com amor. Vai fazer toda uma mudança em todos os sentidos e vai nos possibilitar uma educação humanizadora, humana, que vai trazer o homem, o ser humano, que eu não gosto de falar homem porque todo mundo, nós temos essa dimensão do humano. Então, nós temos que trabalhar por uma educação humanista, onde, de fato, a pessoa volta a ser o centro, volta a ser o sujeito da sua ação. Então, a igreja, numa inspiração aí da presença do Espírito mesmo, se envolveu e está aí o grande desafio. Como tornar na nossa realidade o trabalho, uma educação para uma sociedade livre, fraterna, irmã, solidária. E a gente fica feliz porque foi Madre Anastasia que também nos inspira, quando ela nos pede para educar para a inteligência da fé. Então, para nós, eu acho que temos também esse compromisso. Ela nos pediu, não foi isso, Lelé? Que educasse na fé. E escolheu as mulheres, porque elas, como mães, teriam mais chance de educar a todos na fé. Foi um apelo de fé mesmo. Então, essa campanha da fraternidade nos interpela muito, você deixou isso bem claro. Como congregação comprometida com a educação, com escolas que estão há anos no cenário, né, ajudando a construir uma educação libertadora, humanizada, e que nós ampliemos esse trabalho para a escola, a educação como um todo na nossa sociedade, onde nós estivermos inseridas, ajudando as escolas públicas, os lugares onde nós nos inserimos, as pessoas com quem trabalhamos, que sejamos agentes que vamos ajudar uma educação libertadora, uma educação marcada pela fé, pela vivência do que Jesus nos pede, vivência da fraternidade, né, Mariana? Que ultrapassa o muro da igreja, a fraternidade ultrapassa todos os muros e faz ponte, né? Na medida em que ela desenvolve, aparece. E esse ensinar com amor é um desafio, não só para a congregação, mas para todas as comunidades, todo o povo, né? Que ensinar com amor foi a tarefa de Jesus Cristo, né? Que ele sempre ensinou com amor, ensinou nas suas parábolas, ensinou através do exemplo. Então, como a irmã Dora disse, é em todos os sentidos, né? No sentido ecológico, no sentido social, no sentido família, né? Ensinar com amor as crianças e a começar por nós mesmos, né? A amar a gente próprio, a comunidade, e amando nós mesmos, nós conseguimos abranger a sociedade, abranger a educação e etc. Eu sempre que se fala de campanha da fraternidade, eu fico lembrando assim com muito louvor a Deus pela iniciativa do Dom Helder Câmara, quando criou essa campanha da fraternidade, que começou na diocese dele, depois foi ampliando e o Brasil todo, a CNBB, assumiu. Foi justamente no sentido que a celebração da Quaresma toda a vida houve. E todo mundo rezava, fazia penitência, ainda mais ele lá morando no Nordeste, né? O povo que não tinha quase o que comer, ainda fazia jejum, fazia a pouca carne que comia de vez em quando, ainda não comia. Então ele criou essa campanha, né? Como eu explicava para os alunos, para os catequistas,
campanha. Então, eu lembrava a campanha eleitoral, vai fazer todo um trabalho de campanha de vacina e tudo. Todo um trabalho para conseguir um objetivo. Então, qual é o objetivo da campanha da fraternidade? Era para não ficar somente no sacrifício, na mortificação, na penitência, na reza, e às vezes ignorar um irmão que está ali passando necessidade, passando fome, e isolado, e a gente não conversava, não atendia. Então ele lançou essa campanha. Vamos fazer uma penitência, uma quaresma mais humanizada. Vamos estender o nosso atendimento, a nossa ação, nosso amor ao próximo. Aí começou, né? Ele fez, depois contou na reunião dos bispos, alguns outros aderiram, e depois, em 64, todo o Brasil aderiu. Então, é uma atirada, uma inspiração muito boa que ele teve, porque ele era um homem também muito engajado, né? muito presente na vida do povo e na vida do pobre, que ligou, quer dizer, para eu ligar-me com o alto, com o Deus da vida, eu tenho que me ligar também com o irmão que está ao meu lado, não posso ignorá-lo. Então esse é o verdadeiro sentido da fraternidade. Muito bem lembrado, a campanha da fraternidade é uma ação concreta da vivência da quaresma. Isso já vem acontecendo há anos, e o Dom Helder teve essa intuição inicial. Muito bom. Antes ainda da campanha, o que me surpreendeu esse ano foi o evangelho que foi adotado, que foi justamente no João 8, quando ele usa aquela passagem de Jesus que depara-se com uma mulher condenada pelos homens, né, a ser apedrejada porque cometeram um adultério. Então, escolheram esse tema. Por quê? Porque justamente o único lugar que tem onde Jesus de fato escreve. Ele escreveu na areia, ele foi aquele mestre, e ele escreveu não só com a areia, e daquela areia ali significava muito mais, ele foi colocando que aquela mulher não pecou sozinha, e os homens que estavam ali com as pedras foram deixando as pedras e foram construindo, através desse gesto, a fraternidade, mesmo que tenha sido ou por medo ou por vergonha, eles foram capazes de deixar as pedras, e que aquela mulher foi libertada. Então eu acho que a fraternidade se constrói nos mais diversos ambientes, nos mais diversos lugares. Então isso me surpreendeu muito. E ele disse: ninguém te condenou e eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então fraternidade, um dos aspectos é a gente não condenar. Não viver condenando, não viver o julgamento. Às vezes a gente julga, mas a condenação, levar o outro a ser menos outro, é que faz com que a fraternidade sinta violentada, sinta diminuída, porque o outro deixou de ser o outro para passar a ser instrumento de maldade do ser humano também. Então, desse lado tem os dois lados, que eu acho que foi muito importante me surpreendeu, foi muito inspirador esse ato de Jesus diante de uma mulher, primeiro mulher, e depois ele também não condena. Vai e não peques mais. Muito bom lembrar a atitude de mestre de Jesus, né? Pela misericórdia, pela acolhida. Fraternidade enquanto mundo, como é que a gente concebe, pós-pandemia, se é que podemos dizer pós-pandemia, que a gente achava que a humanidade ia estar mais fraterna, que nós estávamos mais humanizados, mais humanizadas, a gente se depara e se assusta com o surgimento de uma guerra, que é a quebra total da vivência da fraternidade. Não consegue ver um país como irmão, não consegue ver pessoas como irmãs, esse nível internacional. E nos afeta pessoalmente, nos afeta localmente. E além dessa guerra, nós vamos encontrar 7 países, lugares de conflitos sangrentos. Um lugar que ninguém fala e que nos toca muito de perto é o Haiti. Quando a gente sabe que quantos estão morrendo, um matando o outro, um irmão matando o outro.
tão próximo de nós. Nós vimos também lá na Ásia ali, está cheio de países sofrendo conflitos sangrentos. E a gente vê como que muitas vezes focam num que é uma guerra assim, muito séria, mas tem a Síria. E aí eu pergunto, por que a fraternidade está sendo cortada, impedida de ser experiência vivida por todos? O que levou, o que leva a uma guerra? Um Haiti. Eu nunca pensei no Haiti, lá não tem ouro, não tem nada. Por que está tendo conflitos sangrentos? Não tem governo, não tem presidente, não tem uma organização e não consegue, né, Wanda? Isso, você morou lá, sabe o que significa? E a gente sofre, eu sinto, eu me emociono, porque a gente já sabe, temos companheiras e irmãs que estão vindo de lá. E isso para mim é um apelo muito grande, e quando a gente está preocupado, temos que nos preocupar sim com quem mesmo? A Ucrânia e Rússia, porque o desafio são os grandes, e também por serem grandes, existem grandes interesses econômicos por detrás de tudo isso. Existe uma grande vaidade, e por isso eles são capazes de matar. Os grandes estão lá discutindo, mas quem está morrendo, quem é, Lelé? Os pequenos. Os pequenos, os jovens, Os jovens. os homens. Civis, militares, Civis, propondo uma guerra. crianças. As consequências. Então, algumas guerras a gente percebe que tem um interesse econômico muito forte por trás. Outras, nós nem conseguimos perceber que interesse maior, porque, primeiro, nada justifica uma guerra. A Etiópia. Eu não sabia que a Etiópia está em conflito sangrento lá desde 2020. Sim, são muitas guerras, infelizmente. Na África. Aí a mídia enfatiza demasiadamente uma, né? E os outros ficam... Com outros interesses também. Exato. Políticos, sociais. E que a gente, além de rezar para que a paz aconteça, a gente procure formas de praticarmos a solidariedade com as pessoas. A gente sabe que tem chegado pessoas refugiadas, né, em nosso país, de vários lugares, inclusive da Ucrânia. E essa vivência de acolher refugiados é uma experiência da vivência da fraternidade. Você já experimentou isso, né? Eu sinto uma das coisas de ter vindo por achar foi que aí nós tivemos que diminuir esse contato, esse trabalho com os haitianos. Lá em Uberaba. Em Uberaba. Então é um trabalho que clama, sim, necessidade e que a gente possa acompanhar toda a caminhada dos migrantes, né? De todos. Quem está chegando da Hungria, ele traz uma história, ele traz uma... Então a gente tem um carinho especial também para saber acolher, ser fraterno. E dos haitianos me envolve muito, porque além da dificuldade da língua, de serem entendidos, de serem... eles não encontram um lugar adequado para a vivência deles. Nós acolhemos, tem uma política humanitária, né, para acolher, mas de humanitário fica devendo muito porque eles chegam, ele é professor, vai ser pedreiro, ele vai ser outra coisa. E eu vi uma experiência na Alemanha dos migrantes quando chegam, eles são fichados e o país vê aonde eles estão precisando. E aí eles falam, estou precisando de engenheiro. Chega o engenheiro, eles já encaminham. Então, isso é uma política que falta muitas vezes entre nós, no Brasil, que está aberto. Não nego que o brasileiro está aberto para acolher, sabe acolher, mas não dispõe de condições necessárias para que essa acolhida seja de fato humanitária. Isso, mais fraterna mais possível. fraterna, que tenha de fato aquele que chega, um irmão, ele é estrangeiro. E desde o começo, na Bíblia, nós vamos encontrar essa grande preocupação com o estrangeiro. Quando no Pentateuco, lá, no Deuteronômio, ele dizia, nós já fomos estrangeiros no Egito, então acolha bem.
Jesus também falou, vamos acolher o estranho, o estrangeiro, com carinho, como irmão. Porque muitas vezes ele é estranho, ele está fora, mas não é, ele é um irmão, é uma pessoa, é gente como a gente. Isso mesmo, muito bom. Eu acho que ele podia falar um pouquinho sobre a fraternidade no dia a dia da nossa vivência dominicana, das nossas comunidades, né? Nós, como comunidade aqui de Araxá, temos os nossos trabalhos, né? A irmã Dora trabalha na escola, né, com a inclusão, né, da juventude, a inclusão das crianças, né, faz um trabalho maravilhoso na escola. A irmã Wanda, ela trabalha na secretaria, né, na secretaria da província, e também faz um bom trabalho, né. A irmã Leônia é aqui em casa, né, um exemplo de mulher com quase 90 anos, e ela trabalha aqui dando testemunho dela com crochê, fazendo crochê. Ela ajuda aqui, às vezes pega crochê da vizinha e faz crochê para a vizinha. Então é uma fraternidade que eu vejo com relação a Leônia, né, e essa ajuda que ela faz com relação a vizinhos. A irmã Lola cuida do jardim, a irmã Lola ajuda também na escola também, né? Vai ter um trabalho lá de vez em quando, né? Pastoral escolar. Pastoral escolar. A irmã Dora, ela faz um trabalho muito bonito também na paróquia, pastoral da escuta, né? Escutar o povo, porque Araxá tem a onda de muitos suicídios, né? Muitas pessoas, principalmente jovens, suicidando. E é grave nesse caso de depressão, então ela faz um trabalho lindo de escutar as pessoas, né? De escutar as pessoas e de visitar também. De vez em quando ela visita, vai visitar alguém, né? E eu faço o trabalho na chácara, né? Para ajudar o ambiente, né? Preservação da fauna e da flora. Lá na chácara temos 4 nascentes, linda, maravilhosa, né? Criando o cuidado para não estar poluindo essas nascentes. Tem aparecido vários animais lá, muito lindo. Outro dia à noite, eu chegando lá, apareceu um tamanduá grande. Chegando à noite lá, o tamanduá grande, com aquele rabão descendo lá para a mata, né? Então, é a proteção do meio ambiente, perguntando ao rapaz, o tamanduá, ele é de passagem, né? Então, assim, estou trabalhando na chácara nesse projeto aí do Santuário Ecológico e é muito bom. E aqui em casa nós temos também a oração, né? A oração da manhã, a oração na hora do almoço e a oração da tarde também. Aí, nas nossas orações, nós colocamos sempre a sociedade, o que acontece na nossa sociedade, né? E o que acontece também entre nossas famílias, colocamos a nossa realidade. Então, o nosso trabalho é esse, né? De estar atenta à realidade e estar ligada também a Deus, e não só lá em cima, mas também na terra, né? Oração e fé e trabalho. Sem contar também que muita ação nossa, muito trabalho, que a gente até planejou, né, no começo de 2020, quando a gente reorganizou a propriedade, e que teve que ser abafado por conta da pandemia, né? Nós tínhamos alguns projetos já idealizados, mas eu cheguei, por exemplo, em 2020, cheguei começo de março. Em março mesmo já veio o decreto, né? Tudo não podia sair, não podia fazer, não podia. Aí ficamos embotados. Agora que a gente está começando a retomar certos trabalhos, né, mais externos para atuar e lutar pelos direitos, pela vida e mais vida dos nossos irmãos. Aqui também aparece muita gente pedindo na casa, né? Quase todo dia bate aí, me ajuda, por favor, com alimento, com isso, com aquilo outro. A gente ajuda muito com a alimentação, com coisas, quem bate na nossa porta. No asilo também a gente ajuda muito, porque a chácara tem produzido muitas bananas, tem produzido muitos quiabos, abóboras. Então a gente leva caixas dessas coisas para o asilo. Então é um trabalho que a gente tem feito também. Nosso estudo semanal também é uma forma de vivenciar a fraternidade. A fraternidade, quando bem vivida, onde cada um encontra o seu espaço e pode ser a gente mesmo. Lembro de Montessori que dizia: ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesma. Então a gente acha que
E isso é fraternidade. A gente cresce sem deixar de ser a gente mesmo. E Madre Anastasia fala que dá alegria, né? Eu vejo que nós somos uma comunidade alegre, uma comunidade unida, dá alegria, né? Alegria aleluia, da cabeça aos pés, que ela fala, né? Então que sejamos e continuemos sendo essa alegria, essa aleluia e essa vivência fraterna entre nós e entre o social lá fora também, as pessoas que nos aproximam. Eu gosto muito da expressão que fala que a vida fraterna é o laço e o nó da vida religiosa. Isso mesmo. E a gente experimenta tudo isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente reforça o nosso compromisso de continuar buscando uma comunidade fraterna, uma sociedade fraterna, um mundo onde todos sejamos irmãos e irmãos. Fazendo o bem onde nós estejamos, né? Fazendo o bem. E o bem fica, né? Aquilo que fica somente a bondade, né? Aquilo que está no nosso coração. A fraternidade vem justamente realizar toda essa vocação nossa de dominicanas. Anastasiana, vou pôr dominicana primeiro, porque Domingos pede que a comunidade seja pregadora e que a vivência da nossa fraternidade possa ser um sinal, uma pregação para todos os que chegam e para os que vão e os que estão ao nosso lado. Então, sermos comunidades pregadoras pela Casa fraternidade. de pregação, né, que ele diz. Casa de pregação. Né? E, como diz um documento da vida consagrada, que nós sejamos peritas em comunhão. Que desafio. Desafio. O Papa nos convoca. Mas nós estamos dispostas a buscar viver esse desafio. Vale a pena. A vida fraterna vale a pena. Não me arrependo um dia de ter sido chamada por Jesus para ser dominicana anastasiana e da família Ribeiro Cardoso. Pai e mãe. Então, irmãs, nossa roda de conversa hoje vai ser encerrada deixando uma mensagem sobre a fraternidade. Eu acho que a fraternidade tem que escutar. Não julgar se ela está falando mal, se ela está falando bem. E ajudar a ser gente. eu acho que é isso que é fraternidade, ser fraterna com as pessoas, com igual a gente, né? Que muitas vezes, você discrimina o outro, fala, não sabe nada, deixa ela para lá. É que a fraternidade, ela só é possível quando a gente é capaz de amar. E amar é fazer com que o outro seja ele mesmo e que ele possa também crescer e ser, onde ele estiver, capaz de fazer o bem e de amar. Isso é fraternidade e precisamos muito disso. Amar. É o amor que liberta, é o amor que dá vida, que devolve a vida. E vida plena para todos, não só alguns. Cada um de nós tem um tempo, nós temos nossos limites, temos as nossas angústias e também as nossas buscas. O que a fraternidade nos pede é que nós tenhamos paciência umas com as outras, uns com os outros, que tenhamos respeito e, ao mesmo tempo, esse amor, esse respeito deve levar em conta esse limite das pessoas. Nós amamos as pessoas sem precisar amar os seus erros, os seus limites. E o limite de cada uma é diferente. Então, se eu consigo amar as pessoas e respeitar e ter paciência, como eu gostaria que tivessem comigo e compreendesse os meus limites e a minha caminhada, então aí eu vou fazer com os outros. E a fraternidade é isso. E, sobretudo, colocar a nossa visão no outro como um outro Cristo. Se fosse Jesus, eu teria paciência com ele? Se fosse Jesus aqui presente, que na verdade, é Jesus na presença do irmão,
eu teria outra atitude. Então, essa atitude é que eu tenho que ter, porque essa é a que eu espero para comigo. A minha sugestão para que vivamos a fraternidade, tanto aqui em casa quanto todas as pessoas, é que respeitemos as diferenças, crescendo na consciência que o mundo tem lugar para todos, que Jesus nos ama a todos, que Jesus quer que nós amemos a todos, respeitando a diversidade. A diferença do outro não me ameaça, pelo contrário, me coloca com potencialidade, que a outra pessoa vem enriquecer em mim e que eu vou enriquecer na outra pessoa. E assim nós vamos viver a gentileza. Quando eu respeito o outro, que ela pensa diferente de mim, não me ameaça, eu vou ser capaz de ser gentil, mesmo que eu discorde do ponto de vista dela. Então, assim, nós viveremos numa sociedade fraterna, onde tem lugar para todos, do jeito que a pessoa é, nessa consciência de convivência fraterna a cada dia. Para mim, a fraternidade é lembrarmos que existe um Deus. Um Deus que criou o universo, um Deus que me criou, e que, como no batismo de Jesus, ele diz: eis o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu amor, no qual eu ponho toda a minha complacência. É lembrarmos que Deus é amor, que Deus nos criou, e aceitar as diferenças dos outros, olhar para nós mesmos e aceitar as diferenças dos outros, respeitá-lo, o que o outro faz, e, acima de tudo, ter gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo aquilo que Deus criou. E quando a gente respeita, quando a gente temos gratidão e quando a gente agradece e aceita o outro como ele é e aceita a gente como é, como nós somos, existe a partilha, existe a unidade e existe o respeito mútuo.